Como é que tá teu pai? Cara, na verdade, a gente não tem muita informação em tempo real, porque o tratamento que tem sido dado a ele não se dá nem a traficante de droga, chefe de facção criminosa. A gente fica sabendo por um parente da Michelle, na verdade, que vai lá levar as refeições para ele. E aí, dependendo do policial que está ali no plantão, dá uma informação mais precisa ou uma informação mais genérica. Tipo assim, não, quando o cara tá de mau humor, ele fala, sem alteração. E pega a comida e leva lá pro presidente. Porque ele não se recusa a consumir qualquer coisa de comida e bebida que é fornecido lá dentro de onde ele está, não por causa dos policiais, mas que ele tem uma desconfiança da origem disso. Então a notícia que a gente tem é sempre muito genérica, a gente nunca sabe se é a verdade. E a gente confia mais quando vai algum advogado lá, que aí conversa com ele por um tempinho a mais e aí comenta com a gente como é que tá. Mas a última notícia que eu tenho é que, enfim, ele tá sem operação. Entendi. Então eu não sei de verdade como ele está. Amanhã, se Deus quiser, vou estar com ele na parte da manhã. Mas só que mais uma regra que foi inventada só pra ele, Igor. Eu só posso estar com ele uma vez por semana por 30 minutos. Então, assim, não dá nem pra conversar muito e, enfim, tomar algumas decisões que são importantes, que ele me deu a orientação. Mas vamos tentar, e o importante é estar sempre levantando o moral do coroa, né? Pra ele estar firme e resistir a esse sequestro que ele tá passando. Porque ele tá num cativeiro. E a gente vai continuar fazendo a nossa parte ali para tentar reverter não só a situação dele, como de centenas de pessoas que, no meu ponto de vista, foram muito perseguidas e humilhadas e condenadas injustamente pela vontade, praticamente, pela articulação de uma pessoa só. Tu tá falando do projeto de anistia. A gente está há alguns meses batalhando nesse assunto. E qual é a dificuldade, Igor? A dificuldade é que tem, claramente, algum fator externo estranho ao Congresso Nacional que inviabiliza o andamento dessa pauta. A gente está com dificuldade até de pautar, que foi o que a gente combinou, o que a gente pediu, na verdade. Nós negociamos isso, tanto com o Hugo Mota, presidente da Câmara, quanto com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, quando eram candidatos ainda a esses cargos, que eles pautariam a anistia. É o que a gente está pedindo agora, para pautar a anistia e ir para o voto. Como sempre foi, aquela frase que muitos adoram falar, o plenário é soberano. É o que a gente está defendendo, porque, de verdade, não cabe uma dosimetria, uma redução de pena, quando a gente está falando de pessoas que não cometeram esses crimes dos quais elas estão sendo acusadas. Então a gente está ali pressionando para que esse ano ainda a gente consiga votar, e estou esperançoso que a gente consiga. Então muitas vezes as pessoas pedem para a gente ir para não estou vendo vocês falando nada, não estão vindo para pancada, fazendo obstrução. Cara, já fizemos e não deu certo. Se só falar e ficar em rede social adiantasse, já estava resolvido. Mas a gente está realmente tentando uma postura política ali, sem muito alarde, para que diminua a pressão sobre aquelas pessoas que querem enfrentar esse tema no plenário da Câmara e do Senado, mas tem receio. Olha que democracia linda. Essa pressão viria de algum dos poderes? É lógico que vem do outro lado da Praça dos Três Poderes. E a gente, se eu fico, dá uma sensação às vezes de impotência, no sentido, cara, a gente só quer fazer o nosso trabalho. Vamos pro voto para ver quem tem mais voto e resolve esse negócio ou não resolve, independente do que algum outro poder queira fazer depois desse processo legislativo completo. Então estamos aqui mais uma vez insistindo com essa anistia total, sim, porque a gente vai discutir aqui ao longo do programa. É um processo que, na verdade, tem várias provas que inocentam quem hoje está preso. No mundo ideal, Flávio, então tu diria que esse projeto da anistia estaria pautado e estaria em vias de ser votado e não tá rolando porque há uma pressão do STF, vai. A preocupação não é essa, Igor. Não é do STF, realmente. É do Alexandre de Moraes, basicamente, que foi o grande articulador pra gente chegar até esse ponto. E hoje, quando a gente olha com calma, Igor, o filme todo, não apenas o momento que a gente tá, isso já foi articulado desde o primeiro dia de mandato do presidente Bolsonaro. Porque, na verdade, o Bolsonaro se elege em 2018... Porque uma das paradas que eu ia te perguntar aqui é justamente quando é que tu acha que começa essa perseguição. Pra você ter uma ideia, quando o Alexandre de Moraes deu uma decisão para impedir que o então delegado Alexandre Ramagem, delegado da Polícia Federal, assumisse a chefia, a diretoria-geral da Polícia Federal. Isso foi em 29 de abril de 2020. Tinha 1 ano e 4 meses de mandato do presidente Bolsonaro. Numa canetada, ele simplesmente falou, não, ele tá sendo colocado lá porque ele é amigo dos filhos do presidente e vai ser um cara que vai ser parcial, não vai fazer um trabalho independente. Eu nem conhecia o Ramagem direito. O Ramagem se aproximou do meu pai em 2018, quando a Polícia Federal escolhe a equipe que vai fazer a escolta do candidato a presidente da República. Eu nunca soube da existência de Ramagem na minha vida. Ele não era deputado, era um delegado. E aí, você vê que com 1 ano e 4 meses de governo já tinha um tipo de decisão inédita dessa. Quer dizer, já vinha ali, ao longo desse 1 ano e 4 meses, uma série de pequenas alfinetadas, interferências no poder executivo do governo do presidente Bolsonaro, e de lá para cá foi só confusão, a tensão acirrando cada vez mais, e o presidente Bolsonaro sempre numa linha de tentar, o que eu faço para reagir a uma perseguição que vem da mais alta corte desse país, ou melhor, eu gosto de fazer sempre a ressalva, de uma parte dela, de alguns poucos integrantes do Supremo Tribunal Federal. E foi nesse contexto que ele não teve paz ao longo do seu mandato inteiro. Eu mesmo tentei várias vezes fazer alguma espécie de intermediação, de extensionar a relação. Eu falava assim, pai, quem tem que falar, eu faço esse medicamento para você, mas quem tem que falar diretamente com os caras é você, porque quando você senta para conversar com alguém, cara,
Igor, eu não conheço uma pessoa que para trocar uma ideia com o Bolsonaro e que não mude radicalmente a percepção que tem dele. Porque a grande mídia pinta um quadro de um cara autoritário, arrogante, escroto, e é exatamente o contrário. Um cara do coração gigante, um cara patriota de verdade, que, entrou só em confusão aí, podia estar tranquilamente tomando água de coco na praia em qualquer lugar do mundo, sem precisar passar pelo que ele está passando. Podia ter ficado nos Estados Unidos, depois de que acabou o mandato dele em 2022. Ele resolveu voltar para cá para dar o exemplo, é uma marca dele, ele gosta de dar o exemplo, não fala da boca pra fora, não. Vocês têm que me seguir pelo meu exemplo. E foi assim que a gente aprendeu dentro de casa e assim que ele continua fazendo até hoje. Então, uma grande injustiça. Ele hoje ele é um cara que tá um cativeiro, como eu gosto de falar, é um sequestrado. E é bom começar a conversa nessa linha, porque obviamente que a vida continua, as coisas vão acontecendo, mas a gente fica, enquanto a gente não resolver essa questão, no voto, no plenário, se a gente vai aprovar a anistia total, ou independente do que vai acontecer desse processo legislativo todo, Igor, o que a gente tem pedido é pauta o raio do relatório lá do deputado Paulinho da Força e vamos pro voto para ver quem tem mais voto e deixa o plenário decidir. Vamos fazer a nossa parte no Congresso Nacional sem interferências externas. É o que a gente está pedindo. E aí, concorda? Deixe o seu comentário. E não esqueça de seguir o canal para ter mais atualizações e cortes como esse.